Instrução número 303/10 de 2023, Comando Geral, segunda edição. Regula o emprego da Polícia Militar com vistas à prevenção e repressão aos crimes de homicídio. 1. Introdução. A Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, tem como missão constitucional a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, Brasil, 1988. Para cumprir seu dever, além do controle criminal, a instituição atua na proteção dos direitos dos cidadãos, dentre os quais destacam-se os direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Em especial, o direito à vida figura como o mais valioso bem jurídico tutelado pelo Estado. A PMMG, preocupada com a prevenção e repressão aos crimes de homicídio, publicou em 2013 a primeira versão desta instrução. O documento continha diversas estratégias que surtiram efeitos positivos no aumento da qualidade operacional diante dos crimes de homicídio. Dada a sua complexidade, os órgãos do Estado de Minas Gerais que atuam na área de segurança pública diuturnamente se dedicam a desenvolver ações, operações e estratégias, muitas vezes de forma integrada, para o combate ao homicídio, fenômeno multicausal que exige intervenções qualificadas. Nos últimos anos, a atuação integrada dos órgãos de segurança pública promovem uma ativa busca pela redução de índices criminais, notadamente o homicídio. Os resultados alcançados foram exitosos na redução criminal, o que demonstrou que os esforços conjuntos são imprescindíveis para a manutenção de bons resultados. Com o objetivo de manter os resultados alcançados, a PMMG promove a atualização da presente instrução, a fim de potencializar medidas de combate ao crime de homicídio e difundir, em âmbito institucional, técnicas preventivas e de repressão qualificada que foram positivamente empregadas em diversas unidades de execução operacional, UEOP. Ressalta-se que o presente documento tem por objetivo regular e atualizar procedimentos internos da PMMG, sendo que as estratégias integradas são plurais e devem continuar. A leitura desta instrução deve ser precedida dos documentos doutrinários de natureza normativa, principiológica e genérica, em especial a Diretriz Geral para Emprego Operacional, DGEOP, notadamente quanto aos modelos de prevenção criminal e metodologia de solução de problemas. Nessa perspectiva, apresenta-se a atual Instrução de Prevenção e Repressão aos Crimes de Homicídio no Estado de Minas Gerais, que está estruturada em 7 seções. A seção 2 apresenta os objetivos geral e específicos, delineando desta forma o conteúdo deste documento. Os fatores contributivos para o fenômeno do homicídio e algumas definições importantes para o entendimento amplo desta instrução são tratados na seção 3. A seção 4 é dedicada às estratégias de prevenção e repressão ao homicídio. A seção 5 aborda os serviços e atividades de prevenção e repressão de homicídios. A seção 6 contém as ferramentas para a prevenção ao homicídio e, por fim, a seção 7 traz as prescrições diversas. 2 Objetivos. 2.1 Geral. Regular o emprego da Polícia Militar com vistas à prevenção e repressão aos crimes de homicídio no Estado de Minas Gerais. 2.2 Específicos. 2.2 Orientar sobre a elaboração de diagnóstico do crime de homicídio e delitos associados a ele, bem como sobre os ambientes e fatores de risco. 2.2 Estabelecer as diretrizes para a criação do Núcleo de Prevenção ao Homicídio, NPH, no âmbito das UEOP da PMMG. 2.2.3 Definir as atribuições dos componentes do NPH, visando a prevenção e a repressão qualificada do crime de homicídio. 2.2.4 Estabelecer critérios para a atuação da Patrulha de Prevenção ao Homicídio, PPH, como estratégia de atuação qualificada na prevenção ao crime de homicídio.
225 Definir as responsabilidades dos policiais militares executores dos serviços da PMMG associados à prevenção e repressão ao crime de homicídio. 226 Apresentar as ferramentas para a prevenção de homicídios e suas funcionalidades. 227 Criar procedimentos operacionais para atendimento de ocorrência de homicídio. 3 Violência, homicídio e fatores contributivos. O fenômeno dos homicídios é complexo, multicausal e que demanda uma análise aprofundada para sua compreensão e consequente elaboração de estratégias de enfrentamento e prevenção. Nesta instrução, as causas comuns que determinam a incidência dos homicídios estão organizadas como sendo fatores de risco, conflitos interpessoais, violência doméstica, violência patrimonial, relacionados ao tráfico ilícito de drogas e fatores de risco ambientais. 3. Fatores de risco para a ocorrência de homicídios. Para o tratamento do fenômeno criminal relacionado aos homicídios, exige-se um conhecimento sobre as variáveis que se relacionam às causas dos crimes, condição sem a qual não é possível a elaboração de diagnósticos em torno do problema e adoção de medidas preventivas, cujo suporte se dará por meio da análise do risco e vulnerabilidade. Essa abordagem está baseada no paradigma do risco para o estudo da violência. A centralidade deste paradigma se deu a partir de estudos no campo da saúde pública, a qual está consolidada no Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, Krug et al., 2002. Neste viés, procuram-se identificar os fatores de risco para as diferentes manifestações de violência, assim como conhecer os mecanismos causais e reconhecer os grupos particularmente expostos, a fim de se estabelecerem ações preventivas. Rotti, Massa, Pérez, 2011, página 381, 3.1.1. Conflitos interpessoais. Os conflitos interpessoais surgem na relação entre pessoas inseridas num determinado contexto social, cultural e histórico, aliadas às características individuais, que conformam os fatores de risco e proteção, os quais permeiam as relações sociais e atuam na determinação de situações de conflito, modulando a dinâmica da vitimização. Pérez, 2005. É preciso conhecer os fatores que aumentam a possibilidade dos delitos interpessoais, agressão, ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio, para que se possa atuar sobre estes fatores, evitando sua ocorrência. Entretanto, alguns fatores podem ser identificados como mais relevantes para a incidência desses delitos: a. Ambiente social degradado; b. Uso de bebida alcoólica ou de drogas; c. Desorganização comunitária e baixos vínculos com a vizinhança. Portanto, os homicídios decorrentes de conflitos interpessoais podem resultar do agravamento de circunstâncias tensionais envolvendo relacionamentos diversos, pessoas da mesma família, vizinhos ou conhecidos, motivados por questões não resolvidas. Outras circunstâncias, casuais e momentâneas, também podem culminar em homicídios, tais como desentendimentos ocorridos no interior de bares e similares, intensificados pelo uso imoderado de bebida alcoólica, desentendimentos no trânsito, decorrentes de rivalidade entre torcidas, etc. 3.1.2 Violência doméstica. Os casos de violência contra a mulher, na maioria das vezes, são de vitimização contínua e repetitiva, que se alternam em fases denominadas ciclo da violência doméstica. Em âmbito da PMMG, vigora a Instrução número 30315/2020 Comando Geral 2ª edição, que regula a atuação policial militar na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres no Estado de Minas Gerais. Portanto, as questões afetas a esta modalidade especial de violência, deve ser observada a referida Instrução 3.1.3 Violência patrimonial. Dentre os crimes contra o patrimônio tem-se aqueles cujo objetivo do autor é a subtração de bens móveis. Ocorre que, em alguns casos por dolo ou culpa, preterdolo, do agente, há como resultado a morte da vítima.
A própria doutrina e jurisprudência não são uníssonos quanto à natureza jurídica do delito, ora tratada como crime autônomo, ora como causa de aumento de pena em decorrência do resultado morte. Badio, 2012. Sistêmico. A violência é intrínseca ao envolvimento em qualquer atividade ilícita. A violência sistêmica refere-se a padrões tradicionalmente agressivos de interação dentro do sistema de distribuição e uso de drogas. O modelo de violência sistêmica difere dos modelos de violência por drogas no nível individual porque não atribui a violência relacionada ao uso ou dependência de drogas. Em vez disso, afirma que a violência relacionada às drogas é um produto da estrutura do mercado de bens ilícitos. Goldstein, 1985. Fonte: adaptado de Faria e Alves, 2020, 3.1.4.2 Modelo contingente. O modelo de Goldstein, 1985, foi bem sucedido em explicar a relação entre homicídios e mercado de drogas nos Estados Unidos, porém, dados de países industrializados europeus não indicaram a mesma associação. Como consequência, Zinring e Hawkins, 1997, propuseram a hipótese de que os mercados de drogas ilícitas são uma causa contingente, e não universal, de homicídio. Portanto, Zinring e Hawkins, 1997, propuseram que a criação e expansão de mercados ilegais produzirá homicídios extras quando já existirem circunstâncias sociais propícias à violência letal. Zinring, Hawkins, 1997, página 153. Como passo inicial na especificação de contingências importantes propostas por Zinring e Hawkins, 1997, Ozei, 2002, buscaram identificar características estruturais das áreas urbanas que podem ser razoavelmente consideradas condições sociais conducentes à violência. Ozei, 2002, descobriram que o efeito nas taxas de homicídios de uma expansão da atividade no mercado de drogas ilícitas depende do nível de privação de recursos em uma determinada cidade. Nas cidades onde o nível persistente de privação de recursos é médio ou acima da média, a atividade ilícita no mercado de drogas tende a causar aumento nos índices de homicídio. 3.1.5 Fatores de risco ambientais. Alguns fatores e ambientes podem ser propícios para a ocorrência de delitos que envolvem algum nível de conflito ou violência, como a ameaça, o atrito verbal, agressão e lesão corporal. Estes eventos, porém, podem evoluir para crimes mais graves como o homicídio. Dentre as abordagens teóricas que buscam no ambiente a explicação para a ocorrência do crime que possuem aderência ao fenômeno do homicídio, citam-se algumas abordagens ambientais sobre a eclosão do delito, a. Teorias da desorganização social e sua evolução, eficácia coletiva e coesão social, e variável, janelas quebradas, b. Teorias baseadas na ecologia do crime e políticas de prevenção criminal, o espaço defensivo e prevenção do crime através do desenho ambiental, c. Teorias baseadas na tomada de decisão, oportunidade de padrão criminal, teoria das atividades rotineiras e teoria do padrão do crime. 4. Estratégias de prevenção e repressão homicídio. 4.1 Preparação de diagnóstico sobre os crimes de homicídio. Percebe-se que em todas as experiências de sucesso, a gestão de informações cumpre papel decisivo para o êxito das ações adotadas visando a redução de homicídios. Portanto, não se pode atuar sem conhecer o perfil do homicídio, os grupos de risco, o padrão de comportamento do agente infrator, dentre outras variáveis essenciais para subsidiar a atuação dos órgãos de defesa social visando a prevenção destes delitos. Neste sentido, torna-se fundamental a elaboração de diagnósticos sobre os crimes de homicídio, bem como daqueles delitos relacionados a estes crimes. É importante ressaltar que estes diagnósticos devem ser constituídos por dois tipos de análise, quantitativa e qualitativa.
Essa etapa de análise do problema demandará do profissional de segurança pública uma abordagem multidimensional dos fatos a serem analisados, visto o que, via de regra, ela servirá de base para todo o processo de produção de conhecimento. Para tanto, sugere-se a aplicação da ferramenta denominada heptâmetro de Quintiliano. Essa ferramenta utiliza formas interrogativas com o objetivo de evidenciar ou esclarecer algum fato ou problema a ser enfrentado. O heptâmetro de Quintiliano auxiliará na busca por aspectos que possam contribuir para a solução dos problemas enfrentados, bem como para guiar a elucidação dos delitos. Essa ferramenta é materializada através da resposta das seguintes questões. Um orador e professor de retórica romano, possivelmente nascido na Espanha, sugeriu um heptâmetro para disciplinar os discursos: pessoa, fato, lugar, tempo, modo, meios e motivos. A análise quantitativa determina a proporção de fatores e variáveis que influenciam no comportamento criminal. É uma abordagem numérica e de interpretação objetiva, que compõe a estrutura geral da análise criminal. Consiste na busca de respostas para as perguntas: o que, onde e quando. Estas respostas devem ser respondidas, por intermédio da análise das estatísticas criminais e do geoprocessamento, provenientes dos dados registrados em sistemas e banco de dados. A análise qualitativa é responsável pela identificação do cenário de forma geral, por meio dos fatores e das variáveis que influenciam no comportamento criminal. Procura responder quem, como, quais os meios, e por quê, através dos dados não constantes em sistemas, verificando o modus operandi, motivação do crime, relacionamentos entre indivíduos, residência ou base operativa do agente, meios utilizados para a consumação do crime, dentre outros. Esses questionamentos não são exaustivos, mas apenas um referencial ao qual podem ser agregados outras indagações. O heptâmetro, portanto, apresenta indagações mínimas, mas não exaurem o rol de indagações que devem ser feitas em face de uma situação sob análise. Barbosa, 2011, 4.1. Um diagnóstico sobre os homicídios. O diagnóstico tem o propósito de analisar as variáveis relacionadas aos crimes de homicídios, sob as dimensões apresentadas do heptâmetro de Quintiliano. A reunião e o tratamento científico desse conjunto de informações possibilitarão a extração de possíveis padrões alusivos às variáveis, que permita o conhecimento da dinâmica do crime no tempo e no espaço desejado, bem como a implementação e fomento de medidas que possam interferir preventivamente e pontualmente no afloramento de novos delitos. Todavia, para a obtenção destas informações, além dos registros contidos no Registro de Eventos de Defesa Social, REDES, é imprescindível o acompanhamento a cada crime de homicídio ocorrido, com vistas à coleta de dados específicos sobre o local em que o fato ocorreu, relação da vítima e autor, motivação, dentre outros, conforme se verifica a seguir. Quanto ao REDES, é imperioso o perfeito preenchimento dos campos parametrizados que permitam uma caracterização do fenômeno de homicídio, tais como natureza. Deve-se colocar as naturezas secundárias que complementem a natureza principal, e seu complemento, data, horário e endereço, causa presumida, meios utilizados, etc. Além dos campos parametrizados, o policial militar responsável já deverá consignar no histórico do boletim de ocorrência informações sobre as circunstâncias do fato que robusteçam a análise qualitativa do delito. As informações não disponíveis no momento do registro serão incorporadas no relatório complementar do evento. 4.1.1. O que deverá ser informado de maneira precisa o evento registrado, identificando-se o crime cometido, homicídio simples, circunstâncias qualificadoras, latrocínio, feminicídio, infanticídio, participação de organizações criminosas, etc. 4.1.1.2. Onde
Além identificação do local por meio do endereço e seu georreferenciamento, o histórico do boletim de ocorrência deve trazer em seu bojo informações que permitam identificar as circunstâncias em que o ambiente pode ter influenciado a prática do homicídio, a influência do local do fato para a consumação do crime, bares, ambiente degradado, local de uso habitual para consumo ou tráfico de drogas, etc. B. Tipo de local onde ocorreu o crime, urbana ou rural. C. Relação do local do fato com a vítima ou agente, intrafamiliar, local de trabalho, etc. D. Outras informações relativas ao local do delito. 4.1.1.3 Quando, além identificação de data e horário em que o crime ocorreu, aspectos temporais complementares devem ser abordados, tais como a circunstância de evento sazonal, eventos culturais, eventos esportivos, comemorações, festividades, etc. B. Decorrente de saídas temporárias de estabelecimentos prisionais, indicar se o autor e ou vítima era recente egresso do sistema penitenciário. C. Se o fato decorre da evolução de outros delitos prévios, indicando a sequência cronológica dos fatos que culminaram no homicídio. D. Outros dados sobre o momento do delito. 4.1.1.4 Quem, autor e vítima, no momento de registro do evento, a equipe responsável pelo registro do fato, deve diligenciar para a qualificação da vítima. Deve também, por todos os meios disponíveis, tentar a identificação da autoria ou envolvimento de pessoas na ocorrência como coautores, partícipes, etc. Além disso, deve-se também buscar a identificação de vínculos entre autor e vítima. Sobre o autor deverão ser levantados os seguintes dados: a. Possível identificação do autor. B. Medidas adotadas contra o autor, prisão em flagrante. C. Situação atual, preso, foragido, liberado. D. Motivo pelo qual o autor não se encontra preso. E. Envolvimento do autor com outros delitos. F. Existência de mandados de prisão. G. Vínculos do autor com a vítima. H. Características físicas. 1. Outros dados como idade, raça, sexo, profissão, escolaridade, estado civil, renda, residência, local de trabalho, locais que costuma frequentar, etc. J. Outros. Sobre a vítima deverão ser levantados os seguintes dados: a. Possível identificação da vítima, sempre preservando o local de crime. B. Envolvimento da vítima com outros delitos. C. Existência de mandados de prisão. D. Vínculos da vítima com o autor. E. Outros dados como idade, raça, sexo, profissão, escolaridade, estado civil, renda, residência, local de trabalho, locais que costuma frequentar, etc. F. Probabilidades de vingança por parte de familiares, amigos, comparsas, etc. G. Outros. 4.1.1.5 Como indicar detalhadamente a dinâmica dos fatos e quais foram as circunstâncias em que se deu a ocorrência do delito ou que influenciaram no seu cometimento, se possível com a coleta de registros audiovisuais e indicação de testemunhas do crime. 4.1.1.6 Quais os meios? Indicar quais foram os instrumentos utilizados para a consumação do delito, bem como se há vestígios deixados no local de crime. 4.1.1.7 Por quê? Indicar as circunstâncias causais do homicídio, causa presumida. A. Conflito interpessoal. B. Violência doméstica. C. Se decorrente de ações do tráfico ilícito de drogas. D. Se decorrente de ações de organizações criminosas. E. Se decorrente das demais ações criminosas. F. Existência de fatores de risco que contribuíram para o crime. G. Outros. Descrever. Com base nos dados levantados sobre cada homicídio ocorrido, será possível analisar quantitativamente e qualitativamente as informações produzidas, de forma a identificar suas características. Para tanto, é importante verificar se há um padrão para estes delitos, como a concentração dos homicídios em determinados locais, dias e horários, motivação predominante, dentre outros. Deve-se buscar respostas a alguns quesitos a fim de identificar um possível padrão.
1. Qual a principal motivação? 2. Qual o público envolvido, autores e vítimas? 3. Qual a taxa de evolução dos homicídios? 4. Qual a relação dos homicídios com os fatores de risco? 5. Qual a relação dos homicídios com os locais? 6. Qual o local de maior incidência? 7. Qual a taxa de elucidação dos homicídios? Produzidos os diagnósticos sobre os homicídios, espera-se fornecer elementos necessários para fomentar a elucidação dos fatos e prisão dos agentes, se ainda não foram, bem como subsidiar a atuação da PMMG, visando evitar a eclosão de outros homicídios. 4. Dois tipos de intervenção. As estratégias de prevenção e repressão aos delitos que geram crimes mais violentos, como homicídios, devem ser implementadas de acordo com os fatores de risco existentes e as características destes delitos em um determinado local, identificados no diagnóstico. Para o sucesso de atividades preventivas relacionadas aos fatores que favorecem a eclosão dos crimes de homicídio e delitos relacionados, são definidas estratégias de intervenção que minimizem ocorrências destes delitos e potencializem ações de proteção que atendam às diversas variáveis, notadamente relacionadas a grupos de risco por intermédio de ações personalizadas e individualizadas, valorizadoras da qualidade de vida das pessoas que integram grupos de risco. B. Escola por intermédio da introdução de temas voltados à prevenção às drogas e ao bullying escolar. C. Família por intermédio de agentes informadores e formadores de conhecimentos relativos à problemática social, relacionamento familiar, violência doméstica, dentre outros. D. Fatores sociais por intermédio de intervenções policiais direcionadas à promoção social focadas em ações preventivas, respeitadas as realidades sociais diferentes e fortalecidas pelo compartilhamento e responsabilidade de colaboração mútua com os diversos segmentos sociais, e fatores relacionados às drogas por intermédio de ações policiais adequadas pela UEUP dentro de sua área de responsabilidade territorial, e F. Fatores relacionados ao ambiente por intermédio de ações policiais direcionadas aos locais de risco visando a intervenção dos demais órgãos públicos responsáveis. G. Fatores relacionados a gangues e crime organizado. Ações voltadas à identificação e mapeamento de vínculos de pessoas envolvidas com gangues e rivalidade entre essas, e ligação com o crime organizado. As estratégias serão estruturadas em intervenção universal, seletiva e indicada, em conformidade com os pressupostos descritos no quadro seguinte. Quadro 2. Estratégias de prevenção e repressão criminal. Intervenção. O que é? Onde se aplica? Universal. Conjunto de programas ou serviços destinados à população geral, com o fim de melhorar o atendimento à comunidade e inibir o surgimento de fatores de risco na comunidade, em ambiente escolar e nos meios de comunicação. Seletiva. Conjunto de programas ou serviços destinados à população, de forma específica, com histórico de conflitos interpessoais ou com existência de fatores ou ambientes de risco na comunidade, família, escolas, bares, casas de shows, aglomerados e locais onde há fatores que propiciem os conflitos interpessoais e tráfico e uso de drogas. Indicada. Conjunto de intervenções voltadas para os casos de homicídios registrados nos locais de incidência de homicídios e em qualquer outra área relacionada aos fatos. Fonte: elaborado pelos autores. 4.2.1 Intervenção universal. Conjunto de programas ou serviços destinados à população em geral, com o fim de melhorar o atendimento à comunidade e inibir o surgimento de fatores de risco. As atividades neste nível de intervenção referem-se a todos os esforços empregados no nível de primeiro esforço com a atuação das unidades com responsabilidade territorial. 4.2.2 Intervenção seletiva. Conjunto de programas ou serviços destinados à população, de forma específica, com histórico de conflitos interpessoais ou com existência de ambientes de risco
Neste caso, a intervenção será definida de acordo com a natureza dos ambientes e das características dos homicídios registrados na localidade. A. Bares e estabelecimentos congêneres frequentados por agentes infratores, usuários de drogas e ou uso imoderado de bebidas alcoólicas. B. Casas de shows e de espetáculos em que há presença de qualquer um dos fatores de risco, uso imoderado de bebida alcoólica e de drogas. Indícios de tráfico ilícito de drogas no local do evento, perturbação do sossego pela propagação de som excessiva. C. Ambientes onde seja diagnosticada a degradação das relações interpessoais, identificada, principalmente, através das estatísticas criminais em que há reincidência de envolvimento de pessoas inseridas num determinado contexto social, família, escola, trabalho, etc. D. Ambientes escolares, onde há degradação das relações entre alunos e destes com os professores, caracterizada pela ação do tráfico ilícito de drogas, bullying escolar, registro de delitos praticados contra alunos e professores, etc., e aglomerados subnormais. F. Ambientes nos quais há reincidentes registros de tráfico ilícito de drogas. G. Estádios de futebol ou ambientes de concentração de torcidas organizadas com histórico de registro de homicídio, sinais de rivalidade, tendência de prática de crimes de menor potencial ofensivo e hostilidade. H. Eventos, deslocamentos e encontros de torcidas e ou grupos rivais, período eleitoral, etc., comemorações, eleições, campeonatos, etc., festividades, carnaval, réveillon, exposições, etc. 4, 2, 3. Intervenção indicada. Conjunto de intervenções voltadas para os casos de homicídios registrados, com o fim de atuar na elucidação de autoria, prisão do S, agente S, e adoção de medidas no sentido de evitar o aumento destes delitos. Esta intervenção tem por escopo atuar especificamente na sensação de impunidade, que contagia e estimula pessoas eventualmente envolvidas em algum tipo de contenda, a se tornarem potenciais autores de crime de homicídio. Para alcançar este propósito, poderão ser desencadeadas as seguintes estratégias: a. Criar equipes de acompanhamento dos crimes de homicídios, devidamente coordenadas pelo NPH. B. Intensificar a presença do comandante da fração com responsabilidade territorial no local dos fatos para gerenciar os trabalhos de preservação do local, levantamento de dados, rastreamento, dentre outros. C. Por meio do emprego lógico e racional dos recursos humanos e logísticos, prolongar as ações de rastreamento, no sentido de localizar e prender o criminoso em estado de flagrância. D. Enviar equipes de inteligência aos locais de ocorrência a fim de coletar junto à comunidade informações que possam auxiliar na elucidação da autoria e motivação dos homicídios. Nos locais de ocorrência também deverão buscar imagens de câmeras de circuitos fechados de TV, públicos ou particulares, e as equipes também deverão atentar-se para os locais onde possam se concentrar familiares, amigos ou comparsas da vítima de homicídio, hospital, instituto médico-legal, velório, onde, por meio de escuta ativa, poderão captar informações sobre a possível autoria e ou possibilidades de retaliações. F. Manter atualizado informações sobre a qualificação, se possível com foto, de autores de crimes graves contra a pessoa, identificando, onde houver, as gangues e seus líderes, com prioridade para aqueles com histórico de participação em homicídios e ou mandados de prisão por crimes homicídios, tráfico ilícito de drogas, contra instituições financeiras e organizações criminosas, de forma a possibilitar ações que levem à prisão destes agentes. G. Envidar esforços para que sejam realizadas reuniões periódicas com delegados, juízes, promotores, diretores de unidades prisionais e outros órgãos que atuem direta ou indiretamente na segurança pública para colher informações que proporcionem o aperfeiçoamento do trabalho policial e a repressão imediata dessa modalidade criminosa. 4. 3. Modelo de
Emprego operacional com base nas fases de eclosão de delito, a redução do número de ocorrências de homicídios, o combate e repressão a esta modalidade criminosa perpassam por um processo que se constitui em 3 fases: A. Pré-incidental, B. Incidental, C. Pós-incidental. A fase pré-incidental consiste no desenvolvimento de atividades preventivas, desenvolvendo conhecimento e análise da modalidade criminosa antes da ocorrência do delito, com vistas à identificação do crime, dos criminosos e de possíveis alvos de ações delituosas, além de suas vertentes, características e vulnerabilidades para a elaboração das melhores formas de resposta estatal. A fase incidental consiste no desenvolvimento de atividades de repressão imediata. Ocorre no momento do atendimento da ocorrência pelas equipes empenhadas e se refere à coleta de informações que subsidiem o emprego imediato dos esforços operacionais no intuito de capturar o autor, em flagrante do delito. Prestam, ainda, a demonstração da presença do Estado na prevenção de ocorrências similares, por meio da ocupação dos locais vulneráveis, por exemplo. A fase pós-incidental consiste em atividades de repressão qualificada. São ações e operações desencadeadas no intuito de auxiliarem na elucidação do crime, por meio da ocupação ostensiva da comunidade afetada com vistas à identificação da autoria e circunstâncias do crime que possam contribuir nas fases investigativa e processual, bem como restaurar a tranquilidade e a ordem pública. Nesta fase também são realizadas operações que desestimulem a ocorrência de delitos em sequência, como represálias de homicídios relacionados ao crime organizado, ao tráfico ilícito de droga e à atuação de gangues, por exemplo. 5. Serviços e atividades de prevenção e repressão ao homicídio. 5. Um núcleo de prevenção ao homicídio, NPH. O Núcleo de Prevenção ao Homicídio, NPH, é um colegiado permanente, composto por policiais militares de diversos serviços do portfólio, cujo objetivo principal é a priorização e convergência de esforços operacionais visando a prevenção e repressão qualificada aos homicídios na área de responsabilidade da UEUP. O trabalho qualificado e sinérgico, aliado ao acompanhamento sistemático dos delitos de homicídios e dos infratores alvos integrantes de organizações criminosas que atuam na localidade, visam alcançar o controle do ambiente e a redução dos crimes contra a vida na área da unidade. 5.1 Princípios de atuação. 5.1 Prevenção. As ações do NPH são prioritariamente preventivas, intervindo em situações de tensão nas relações interpessoais, em que haja risco elevado de evolução para o homicídio. Sendo assim, o núcleo deverá priorizar o acompanhamento das ocorrências de ameaça, homicídio tentado e demais naturezas em que for identificado o risco de agravamento. Registra-se que, normalmente, as ameaças entre indivíduos envolvidos no tráfico ilícito de drogas não são registradas por meio de ocorrências policiais. No entanto, os fatos que envolvam tais indivíduos e chegarem ao conhecimento do NPH serão alvos de intervenção. 5.1.2 Inteligência. As ações do núcleo deverão ser direcionadas pela Inteligência de Segurança Pública, ISP, de forma a mapear todas as ocorrências de homicídio consumado e tentado, ameaça, lesão corporal, violência doméstica, além de outros delitos que possam ensejar em novos crimes de homicídios, elencando-se a locais de maior incidência, vítimas em potencial e prováveis autores e a motivação dos fatos, que deverão ser alvo de acompanhamento contínuo. 5.1.3 Repressão qualificada. O NPH deverá fomentar o compartilhamento de informações de segurança pública de forma a contribuir para a persecução criminal e desencadear ações direcionadas para a prisão de autores de homicídios, bem como a apreensão de instrumentos utilizados na referida modalidade criminosa, buscando a integração sistemática com a Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário para a obtenção de mandados, quando for o caso. 5.2 Composição. O NPH será supervisionado pelo subcomandante da UEUP e composto pelos oficiais que chefiam os serviços correspondentes a cada eixo.
são eixos do NPH: ações de inteligência, ações de tático móvel, TM, ações do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco, GEPAR, e ações de prevenção à violência doméstica, PVD. 5.2. Eixo ações de inteligência. O oficial-chefe da agência de área, A, será o coordenador dos trabalhos do NPH. A agência de inteligência será responsável por organizar as ações e operações de ISP ligadas aos crimes contra a vida, além de alimentar e manter atualizados formulários de acompanhamento analítico sobre homicídios, na área da unidade. Coordenará as diligências, produzindo conhecimento oportuno e qualificado, ofertando tratamento de inteligência advindo das informações produzidas pelos diversos serviços que compõem o NPH. Será responsável pela assessoria direta ao comando da unidade sobre a ocorrência de fatos e delitos que possam resultar em crimes contra a vida, além de fomentar o envolvimento dos demais órgãos de persecução criminal da comarca. Deverá manter atualizado informações de autores de crimes graves contra a pessoa, gangues, organizações criminosas e seus líderes, com prioridade para aqueles com histórico de participação em homicídios e ou mandados de prisão por crimes homicídios, tráfico ilícito de drogas, ataques contra instituições financeiras e organizações criminosas, bem como o acompanhamento dos egressos do sistema prisional. 5.2.2. Eixo ações de tático móvel. Chefiada pelo comandante da Companhia Tático Móvel, o eixo de ações de tático móvel será responsável pela atuação da PPH e das guarnições de radiopatrulhamento tático móvel. 5.2.3. Eixo ações de GEPAR. Chefiada pelos comandantes de GEPAR da CIAS PM da UEUP. Serão responsáveis pelas ações no território de responsabilidade do GEPAR, principalmente com a participação do programa Fica Vivo e do Grupo de Intervenção Estratégica, GI, quando houver. 5.2.4. Eixo ações de PVD. Chefiada pelo oficial responsável pelo serviço PPVD na UEUP onde o serviço esteja ativado. Serão responsáveis por identificar os casos de conflitos em que haja possibilidade de agravamento da violência com premente risco de feminicídio. No caso de região da Polícia Militar, RPM, que possuam companhia PM independente de prevenção à violência doméstica, CIA PM Ind PVD, o chefe da AC identificar que o indivíduo alvo do NPH possui envolvimento em ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverá manter contato estreito com as guarnições encarregadas pela área de responsabilidade territorial da UEUP, a fim de estabelecer estratégias conjuntas de prevenção ao homicídio. 5. Transmissão dos serviços. 5.3. Patrulha de prevenção ao homicídio, PPH. A PPH é um serviço exclusivo da UEUP com responsabilidade territorial, sendo sua ativação e dimensão condicionada à demanda de atuação. A PPH consiste em guarnição composta por 3 policiais militares que têm como foco a redução do crime de homicídio com atuação nas causas primárias do delito, por meio da análise qualitativa de cada ocorrência, diagnóstico criminal, auxiliando na produção de conhecimento pela inteligência de segurança pública, proporcionando atuação reativa qualificada no enfrentamento dos conflitos interpessoais e envolvimento da comunidade, na busca da solução dos problemas aflorados e consequente redução da incidência dos delitos de homicídio. A PPH tem, ainda, importante papel na atuação repressiva imediata, durante a fase incidental, ou repressiva qualificada, pós-incidental, no enfrentamento dos delitos. A fase pré-incidental, a PPH atua em segunda resposta nas ocorrências de ameaça e demais naturezas, em que há risco iminente de agravamento e evolução para o homicídio. Nestes casos, o objetivo da PPH é agir preventivamente e interromper o ciclo de hostilidades. Também nestes casos poderá haver a produção de informações para encaminhamento à Polícia Judiciária, a fim de garantir a cessação das agressões e responsabilização dos autores.
Nesta mesma fase, devem realizar operações designadas pelo coordenador do NPH aos alvos indicados pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SIEU, ou outros alvos prioritários, a fim de identificar o cumprimento das medidas judiciais determinadas aos indivíduos alcançados pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão na área de responsabilidade da UEUP. Juntamente com as equipes de PAR e PPVD, deverão contribuir na elaboração de dossiês a serem oportunamente enviados a outros órgãos, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, a fim de subsidiar a implementação de medidas investigativas ou processuais em relação aos alvos propícios a se envolverem no crime de homicídios. A atividade será coordenada pelo NPH da UEUP. Fase incidental. A PPH atua em primeira resposta nas ocorrências de homicídio tentado e consumado, fase incidental, fora da área do GPAR, sendo a responsável pelas diligências imediatas e posteriores, pós-incidental, de rastreamento e levantamento de informações, repassando informações para subsidiar a confecção do redes pela equipe responsável. Assim, na fase incidental, a PPH deve comparecer ao local da ocorrência e acionar equipe de inteligência, repassando informações que necessitam de ampliação, bem como possíveis locais e pessoas que possam contribuir com a obtenção de informações qualificadas, junto a hospitais, familiares, conhecidos dos envolvidos. Não havendo uma equipe da PPH em condições de empenho na ocorrência, o comandante do Serviço Tático Móvel Noturno deverá designar uma equipe TM para realizar atividade. A PPH do turno será responsável pelo caso juntamente com a equipe da até o findar dos trabalhos, devendo repassar o resumo das diligências apuradas, por meio do relatório preliminar nas primeiras 24 horas, bem como complementar no prazo de 15 dias, em sinergia com os trabalhos da equipe da envolvida no caso. Atenção! A fim de aumentar a qualidade do registro e fomentar análises futuras, recomenda-se que as informações imediatas colhidas pela PPH, desde que não sigilosas, sejam incluídas no redes referente ao fato pela viatura responsável pela ocorrência, pós-incidental. A PPH deverá compilar os dados a fim de subsidiar futuros planejamentos de operações, bem como para compor em dossiês a serem encaminhados aos órgãos de persecução penal. 5.3.1 Variáveis a serem consideradas para ativação e dimensionamento da patrulha de prevenção ao homicídio. A alta incidência do crime de homicídio é o fator preponderante para a criação da atividade PPH. Esta situação será percebida por um ou mais fatores relacionados ao crime de homicídio, conforme o seguinte: a estatística criminal que apresente crescimento de número de eventos, tornando-se difícil a reversão do quadro com o efetivo e rotinas ordinárias. B. Não cumprimento de metas pactuadas na gestão de desempenho operacional. C. Eventos violentos reiterados ou de repercussão negativa nos meios de comunicação, impactando na segurança subjetiva da comunidade. Será observada a existência de recursos humanos e logísticos disponíveis para a execução do serviço. Para ativação do serviço PPH é necessário diagnóstico criminal prévio, com foco no crime de homicídio, somado à análise das causas do crime. 5.3.1.2 Recursos humanos. Os profissionais atuantes na patrulha de prevenção ao homicídio devem ser selecionados dentre os policiais militares que se destacam pela maior qualificação profissional, observando os seguintes itens. A patrulha será constituída por 3 policiais militares do quadro de praças da Polícia Militar, QPPM. B. O comando da PPH deve recair em sargento PM, podendo eventualmente ser exercido por cabo PM, conforme necessidade. C. A seleção de militares para compor a PPH buscará, preferencialmente voluntários, comportamento disciplinar satisfatório, mínimo no conceito B com 24 pontos negativos.
com no mínimo 5 anos de serviço na atividade operacional, d. estar apto no treinamento policial básico, TPB, e inexistência de histórico de emprego indevido de arma de fogo, f. deve ter habilidade para realizar contatos comunitários, g. ter o domínio de temas como direitos humanos e polícia comunitária, h. domínio das técnicas básicas de análise criminal, principalmente da interpretação de dados e informações, 1. A boa fluência verbal e domínio da escrita. 5.3.1.3 Recursos logísticos são recursos logísticos mínimos para a execução da PPH. A. Viatura de 4 rodas. B. Radiotransceptor do tipo HT. C. 2 tipos de instrumentos de menor potencial ofensivo, IMPO, de uso individual para cada integrante da PPH, D. Arma portátil, com munições e 2 carregadores, e computador ou notebook, com impressora, F. Equipamentos de proteção individual, colete balístico, arma de porte e munições. 5.3.2 Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco, GEPAR. O GEPAR consiste em guarnições integradas por 3 ou 4 policiais militares em veículos de 4 rodas, com emprego em áreas de risco, aglomerados vilas, mediante planejamento contido em cartão-programa e treinamento específico, cujo trabalho consista em ações de polícia preventiva e de reação qualificada. Tem como objetivo principal a prevenção do crime de homicídio nessas localidades, além de monitorar o contexto social, proporcionar segurança aos moradores, resgatar e consolidar a credibilidade da comunidade local da Polícia Militar e evitar que a população tenha sua rotina modificada por imposição de pessoas ou grupos envolvidos na criminalidade. O GEPAR direciona suas ações para a identificação de criminosos contumazes, membros de quadrilhas de tráfico ilícito de drogas, que utilizam armas de fogo e outras atividades criminosas, com o objetivo de prevenir homicídios no setor de atuação. 5.3.3 Coordenadoria de Inteligência Agência Diária. A. Os agentes de plantão, tão logo tomem conhecimento do delito via CAD e Copom, deverão iniciar o levantamento qualificado de informações nos sistemas próprios, inclusive monitoramento eletrônico e reconhecimento facial, dentre outros. A equipe de plantão da A no momento em que ocorrer o evento será responsável por diligenciar, juntamente com a PPH ou GEPAR responsável, diligências preliminares e complementares, até o findar do caso. Será responsável por produzir os relatórios próprios para os órgãos de persecução criminal, conforme diretrizes do NPH. 5.3.4 Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROIRD. O PROIRD tem como objetivo dotar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência, mitigando as possibilidades de vitimização. Cabe ao PROIRD, no âmbito do ambiente escolar, auxiliar na identificação de casos em que crianças e adolescentes estejam sob risco de figurar no papel de autores ou vítimas de homicídio, para que o NPH possa adotar as medidas necessárias para evitar que a ameaça se concretize. 5.3.5 Patrulha Escolar. ESC, compete à patrulha escolar realizar o policiamento ostensivo no entorno e no interior dos estabelecimentos de ensino, com vistas à prevenção da criminalidade e à restauração da ordem e da tranquilidade, principalmente nos estabelecimentos de ensino em que a violência tenha atingido níveis que exijam maior atenção dos órgãos responsáveis pela segurança pública. A patrulha escolar deverá atuar em primeira e segunda resposta nas ocorrências dentro do ambiente escolar, mormente nos casos de agressão e ameaça, ou outras situações de conflito interpessoal, que apresentem risco de agravamento. A patrulha escolar ficará responsável ainda por acompanhar as situações de evasão escolar e contatar o aluno que se enquadrar nessa circunstância, para verificar se há motivos relacionados à ameaça de morte, tráfico ilícito de drogas ou outras questões que possam colocar em risco a integridade física desse jovem ou colocá-lo como vítima em potencial de homicídio. 5.3.6 Patrulha de Prevenção à Violência.
doméstica, PPVD. A PPVD tem a missão de desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar intrafamiliar. A Instrução número 303015/2020 regula a atuação policial militar na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres no estado de Minas Gerais. O documento já prevê que a PPVD atuará em segunda resposta nas ocorrências afetas à violência doméstica e familiar contra a mulher. As guarnições PPVD deverão manter contato com os coordenadores dos NPH da área de responsabilidade territorial do fato a fim de repassar informações sobre os casos de agressão e ameaça, ou outras situações de conflito interpessoal, que apresentem risco de agravamento, bem como para coletar informações de autores que estejam envolvidos em outros tipos de eventos criminais. No caso das RPM que possuam CIAS PM-IND-PVD, o chefe de agência de área de cada UEUP, coordenador do NPH, que identifique que os alvos prioritários tenham envolvimento em fatos que configurem violência doméstica deverão manter contatos para que quebrem o ciclo de violência doméstica e previnam as ocorrências de feminicídio. 5.4 Coordenação e controle das atividades. Cada comandante será responsável pelo apoio, controle e fiscalização das equipes sob seu comando, principalmente no que diz respeito às diligências que devem ser feitas a cada caso de responsabilidade dessas guarnições, bem como em relação ao cumprimento do prazo para a confecção dos relatórios. O NPH manterá controle das atividades e diligências desenvolvidas por todos os envolvidos, mantendo e atualizando as informações de ISP sobre os homicídios e a atuação das organizações criminosas locais em aplicativo de compartilhamento de informações colaborativo com acesso de todos os membros. Uso de tecnologias pela equipe de gestão do NPH deve ser buscado, como forma de otimizar a coordenação e controle das ações, além de possibilitar uma gestão integrada e atualizada dos eventos. 5. Rotina de reuniões. O supervisor, coordenador e oficiais envolvidos no núcleo deverão se reunir mensalmente para definir as estratégias, avaliar os resultados e o desempenho das equipes e revisar os casos encerrados e em andamento. As reuniões com as equipes envolvidas no NPH para alinhamento de estratégias e condutas operacionais deverão ocorrer no mínimo quinzenalmente durante o turno de serviço dos militares. Poderá ocorrer a convocação de reuniões extraordinárias a critério do coordenador do núcleo ou mediante determinação de autoridade superior. 6 Ferramentas para a prevenção ao homicídio. 6. Classificação preditiva de homicídios, CPH. A PMMG desenvolveu um algoritmo capaz de, através do perfil dos autores e vítimas de homicídios registrados nos bancos de dados do Sistema Integrado de Defesa Social, SIDS, classificar aquelas pessoas com maior propensão a se envolverem nesses crimes contra a vida, ou seja, pessoas que mais se aproximam do padrão de autores e vítimas de homicídio, por meio de pesos atribuídos às variáveis do perfil de indivíduos qualificados. Em redes, como a natureza do registro, b. o tempo decorrido entre a ocorrência e a data da previsão, c. o meio utilizado, d. a idade do indivíduo, para o período em que está sendo realizada a predição, e o fato do indivíduo residir ou não em hotspot de homicídios. Considerando o caráter científico dessa ferramenta desenvolvida pela PMMG sobre os alvos com probabilidade de envolvimento em homicídios, a realização de trabalho preventivo junto a esses alvos definidos pela CPH tem potencial para contribuir para a redução do número de homicídios de forma geral. A estratégia da realização de visitas preventivas dos alvos objetiva reduzir o ânimos de cometimento de novos delitos, notadamente quanto à percepção do custo 10 benefício relacionado ao envolvimento com o crime. 6. Visitas preventivas por meio da classificação preditiva de ação preventiva. O objetivo do monitoramento dos indivíduos propensos a serem autores ou vítimas de homicídios é prevenir a incidência desse
delito por meio de visitas nas quais se objetiva conscientizar o indivíduo de que a carreira delitiva somada aos hábitos de vida, o uso de drogas, bebidas e contato com infratores, o torna suscetível a se envolver em ocorrências de homicídios. Ressalta-se que a atividade de realização das visitas deve ser alvo de treinamento por parte dos policiais militares envolvidos, considerando que a abordagem do policial ao indivíduo monitorado pode ter resultado não desejado, uma vez que o indivíduo, ao ser alertado de que possui um perfil identificado como suscetível de ser alvo, como autor ou vítima, do crime de homicídio, pode influenciar sua conduta, incluindo de reação violenta contra possíveis desafetos, etc. O Centro Integrado de Informações de Defesa Social, CINDES, é a unidade responsável por manuter o banco de dados do sistema, de forma a mantê-lo atualizado e o projeto aprimorado, divulgando mensalmente a avaliação dos resultados obtidos. As unidades terão acesso a um banco de dados da classificação predisposição delitiva, na qual constará a lista de alvos monitorados residentes em suas áreas de responsabilidade territorial. O acompanhamento dos alvos será realizado por meio de um ciclo de visitas preventivas, que consiste na execução de pelo menos uma visita mensal. 6.1.2 Atribuições para realização das visitas preventivas. 6.1.2 Supervisão e comando da atividade de visitas preventivas. A supervisão e o comando da atividade de monitoramento por meio das visitas preventivas é atribuição do comandante da fração com responsabilidade territorial, o qual deverá, diariamente, acessar via intranet PM, unidades RPM, classificação preditiva de homicídios CPH, e selecionar os indivíduos para monitoramento preventivo a serem visitados, B, designar equipe policial para cada intervenção preventiva a ser realizada, C, ler os boletins de ocorrência, redes BOS, das intervenções preventivas, selecionando os casos que devem ser levados para discussão nas reuniões da NPH para verificar outras medidas a serem adotadas, casos em que o autor da reincidência vem descumprindo regras do regime aberto e de livramento condicional, casos de identificação de que o autor da reincidência possui diversos inquéritos em aberto, casos de identificação de que o autor da reincidência possui diversos processos em aberto, casos de identificação de que o autor da reincidência vem cometendo a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. 6.1.2.2 Coordenação da atividade de visitas preventivas. A coordenação do monitoramento por meio das visitas preventivas é atribuição do coordenador de policiamento da unidade, CPU, ou policial empregado em função correlata, o qual deverá inteirar-se no início do turno das visitas que serão realizadas e as guarnições de radiopatrulhamento designadas, B, identificar-se a necessidade de algum tipo de cobertura policial, C, em caso de ser identificado que o alvo da visita possui mandado de prisão em aberto, planejar operação para cumprimento e coordenar a sua execução, D, verificar os registros das atividades se contemplam as informações básicas e se foram registradas com as naturezas adequadas, e certificar de que as equipes realizaram os devidos registros até o final do turno de serviço. 6.1.2.3 Execução das atividades de visitas preventivas, guarnição de radiopatrulhamento. A guarnição de radiopatrulhamento designada para realizar a visita preventiva deverá acessar o painel de classificação preditiva de homicídios, consultar as ocorrências pretéritas do autor selecionado, B, acessar o CIEU, a fim de averiguar se o autor a ser visitado está cumprindo pena em regime aberto ou livramento condicional. C. Acessar o banco de mandados, a fim de verificar se o autor de reincidência possui mandado em aberto. Nesse caso, a visita deverá ser cancelada, com a devida comunicação ao comandante da companhia ou coordenador do policiamento para que planeje a intervenção com o devido reforço para o cumprimento do mandado de prisão. D. Gerar o empenho de intervenção preventiva, via Copons ou SOF, com a natureza 21.000, ações preventivas, e
deslocar a residência do visitado para a realização da atividade, na qual deverá observar, identificar-se e falar do objetivo da visita, preferencialmente acompanhado de testemunha, relatar ao visitado sobre o resumo das ocorrências pretéritas do alvo da visita, fazendo refletir acerca dos impactos da sua carreira criminal para sua própria vida e de seus familiares, alertar o alvo para as possíveis consequências de não quebrar o ciclo de envolvimento com a criminalidade, dentre elas a possibilidade de agravamento das ocorrências, incluindo o homicídio, colher os dados do autor, possíveis testemunhas e os fatos observados para a confecção de redes com a natureza, destinado ao comandante de companhia, caso o alvo esteja sujeito a medida cautelar diversa da prisão ou em cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional. Verificar se está cumprindo as regras. Nestes casos, o rede será com a natureza, a 23.001, fiscalização de egresso do sistema prisional com cumprimento de medida judicial imposta, a 23.002, fiscalização de egresso do sistema prisional com descumprimento de medida judicial imposta, caso o alvo não esteja sujeito a medida cautelar, a guarnição de radiopatrulhamento deverá registrar o boletim de ocorrência simplificado com a natureza 21.001. Durante a visita, o policial militar deverá buscar identificar o envolvimento ativo do alvo em atividades de tráfico ilícito de drogas, de forma a subsidiar o serviço de inteligência, ampliar as provas e solicitar o mandado de busca e apreensão. Se for o caso, caso o alvo não seja localizado em nenhum dos endereços catalogados no painel de classificação preditiva de homicídios, deverá ser registrado redes com a natureza 21.000, explicando o motivo da não localização do envolvido, para que a fração ou comando imediato realize novas diligências para a localização deste alvo, a equipe designada para realizar esta ação deverá registrar e encerrar os registros até o final do turno de serviço 6.1.2.4 Centro Integrado de Informações de Defesa Social, SINDES. O SINDES será o responsável pela gestão do sistema de CPH, competindo-lhe deverá atualizar mensalmente a base de dados dos painéis de intervenções preventivas, programar e manutenir o sistema a fim de que todas as ocorrências registradas em função das visitas preventivas alimentem o sistema de forma automática, receber sugestões e demandas dos das UELP, através da P3 de RPM. De forma a colher feedback de problemas e de propostas de melhorias incrementais e estruturais, manter o acompanhamento sobre a utilização da ferramenta e realizar, quando necessário, treinamentos e capacitações, e assessorar o comando por meio do acompanhamento estatístico dos resultados obtidos decorrentes do uso da ferramenta CPH 6.2 Acompanhamento de egressos do sistema prisional. No Brasil adotou-se um sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com a transferência do condenado para regime menos rigoroso quando cumpridos requisitos de cumprimento de fração da pena em regime mais grave e ser possuidor de bom comportamento carcerário. Além da progressão de regime, existe a possibilidade de concessão de outros benefícios legais aos condenados, como a saída temporária, o trabalho e estudo externos durante o regime semiaberto, a prisão domiciliar e o livramento condicional. Tais benefícios legais, em regra, gradativos, são concedidos ao longo da reabilitação dos apenados. Para concessão dos direitos são impostas condições específicas de caráter preventivo, que objetivam a efetiva reabilitação dos apenados, como proibição de frequentar determinados lugares, obrigatoriedade de recolher ao domicílio em horários fixados, não se ausentar da comarca ou mudar de endereço sem comunicação, não cometer novas infrações penais, trabalhar, estudar, dentre outras. A Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, prevê em seu artigo 118 a possibilidade de regressão do regime de execução da pena, quando o condenado, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
Dentre as condutas previstas como falta grave tem-se no artigo 49.5 descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Atenção! É importante frisar que os casos de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ou dos benefícios da execução penal, com exceção dos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha, não se traduzem em crime, desta forma, não oportunizam a prisão do indivíduo. Trata-se de infração administrativa, todavia, que poderá oportunizar o retorno do egresso ao sistema de cumprimento de pena mais rígido. Para enfrentar este problema, em algumas comarcas do Estado, a PMMG, em atuação integrada com o Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, tem realizado o monitoramento e a fiscalização in loco das condições impostas a beneficiários da execução penal, com comunicação ao juízo de execução criminal de eventuais descumprimentos, contribuindo para o processo de reabilitação desses reeducandos e para o controle da reincidência criminal. A implantação do CIEU, sistema que viabiliza o processamento digital das execuções penais, bem como a agilização da apreciação de benefícios, possibilitou o registro eletrônico de irregularidades verificadas pela PMMG nas fiscalizações dos condenados em liberdade. Atuando com foco na prevenção criminal, considerando a alta reincidência constatada por egressos do sistema prisional e como um órgão de apoio à própria execução penal, a PMMG é notificada de todos os benefícios concedidos e realiza diligências de fiscalização e cumprimento de mandados de prisão, bem como oficia dentro do processo eletrônico, fazendo inserções de redes boas constando descumprimentos de condições legalmente impostas aos condenados em liberdade, o que possibilita a maior integração e eficiência dos atores do sistema de justiça criminal, tanto no controle da criminalidade, quanto na reabilitação de condenados. Os principais critérios apontados como definidores para seleção e priorização de alvos é a participação do egresso como autor de crimes violentos, de homicídios e de furtos. Neste sentido, a utilização do CIEU como fonte de informações e a realização das operações voltadas à fiscalização de egressos do sistema prisional devem ser fomentadas em todas as unidades da PMMG. 6.2. Um processo de fiscalização de egressos do sistema prisional. A unidade, por meio de acesso ao CIEU, realiza o levantamento dos indivíduos submetidos a medidas judiciais de desencarceramento, bem como medidas cautelares diversas da prisão constantes do sistema. As agências diárias realizarão o levantamento das qualificações de todos os beneficiários de execução penal, por comarca que a UEUP possuir responsabilidade territorial, em gozo de saídas temporárias, trabalho e estudos externos ao cárcere, prisão domiciliar e livramento condicional, indicando, ainda, as condições impostas e, se for o caso, os períodos de gozo dos respectivos benefícios. A partir da pesquisa é feita uma priorização dos alvos a serem fiscalizados por meio dos seguintes critérios. Quadro 3. Critérios de priorização de alvos para fiscalização de egressos do sistema prisional e periodicidade de visitas ao alvo. Prioridade. Critério. Periodicidade das fiscalizações. 1. Prioridade. Autores ou vítimas em potencial de homicídio ou integrantes de organizações criminosas. 1 visita por semana. 2. Prioridade. Autores em potencial dos demais crimes violentos, roubos, estupros de vulnerável, extorsões, sequestros, cárceres privados, extorsões mediante sequestro. 1 visita a cada 2 semanas. 3. Prioridade. Autores em potencial de crimes de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma, violência doméstica ou furto. 1 visita a cada 3 semanas. 4. Prioridade. Autores em potencial de crimes de menor potencial ofensivo ou que não tenham mais vínculos criminais ativos. 1 visita a cada 4 semanas. Fonte: elaborado pelos autores.
A agência diária deverá disponibilizar os alvos com grau de prioridade, endereço de residência e medidas judiciais impostas, a fim de que as frações com responsabilidade territorial designem equipes para realizarem as visitas. 7. Prescrições diversas. 7. A quantidade de PPH por unidade estará condicionada à disponibilidade de recursos humanos e logísticos nas unidades em que o serviço estiver ativado. Havendo apenas uma equipe empregada nesta atividade, o comandante da fração tático móvel deverá escalar os ativos operacionais nos horários de maior incidência do crime de homicídios. 7. Ferramentas computacionais e aplicativos de apoio à consulta e planejamento da fiscalização de egressos do sistema prisional, bem como de priorização de alvos susceptíveis de envolvimento com o crime de homicídios poderão ser desenvolvidos. Como suporte para a atividade fim. 7. As unidades deverão se mobilizar para promover a integração com os demais órgãos que atuam na segurança pública, sobretudo para formar GI, com o intuito de promover estratégias conjuntas de prevenção e repressão ao homicídio. 7. Revoga-se a instrução N.O. sobrescrito 303/2013 Comando Geral que regula o emprego da Polícia Militar com vistas à prevenção e repressão aos crimes de homicídio no Estado de Minas Gerais. Quartel do Comando Geral em Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2023. Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM,